Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais uma edição do programa Despertar Espírita, na TV Diário, sempre tratando assuntos da doutrina espírita, com informações, com a interatividade com os nossos telespectadores, com os nossos seguidores, com os nossos ouvintes. E em alguns programas, de forma toda especial, estamos comentando, estamos acompanhando, trazendo algumas informações, entre tantas que nos são oferecidas no livro Os Mensageiros, de André Luiz, pelo Espírito André Luiz, com psicografia de Chico Xavier. E estamos bem próximos da edição do filme, da apresentação da edição nacional do filme, que vai trazer exatamente, esta grande contribuição de André Luiz, nesta viagem que ele faz no mundo da espiritualidade, em diversas camadas, e nos trazendo e desvendando muitos que se poderia chamar de mistérios, mas trazendo respostas para muitas curiosidades e para muitos temas, E as maiores lições que podemos tirar, talvez, de nosso lar, são as de que o bem é o caminho, a morte não existe, e que encontramos do outro lado o próprio resultado do que fomos na vida material. É um convite para pensar em si próprio e buscar uma transformação, uma reforma íntima. Quantas vezes tratamos de temas semelhantes a estes que com clareza, com profundidade, com riqueza de detalhes nos são apresentados. E é nesse sentido que vamos tratar mais uma vez de alguns aspectos, de alguns capítulos do filme Os Mensageiros. A ideia é que cada um hoje possa trazer, aqui sempre na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Faux, do Diógenes Chaves, trazermos mais algumas reflexões a respeito do livro Os Mensageiros. E poderíamos começar por onde, meu amigo Jorge Brandão? Agradecemos a todos, o prestígio da audiência, e vamos então tentar comentar um pouquinho esse livro, que tem uma profundidade muito grande, assim como toda a obra de André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier e coordenada por Emmanuel e Bezerra de Menezes, é uma obra que tem todo um acompanhamento. Até André Luiz é também conhecido como repórter do além, porque ele começa no livro Nosso Lar. Agora nós estamos falando dos mensageiros, e ele vai num processo de evolução, num processo de despertamento, e aí nós vamos acompanhando e nos sentindo também participantes dessa trajetória, nos identificando com muitos personagens que são citados no livro e que provavelmente também serão citados agora, colocados no filme, e eu vejo como está adiantado o mundo espiritual em relação aqui ao nosso plano terreno, E aqui no livro me chama a atenção um comentário, que feito na década de 40 sobre as doenças, Então, Aniceto fala assim: no futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo, semelhante à tarefa digna de missão e consolo. E ele ainda diz da necessidade da fé entre as criaturas humanas. Desenvolvendo esta campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança e otimismo e ânimo, sadio na mente de cada companheiro encarnado. Ou seja, a medicina integrativa começou a ser comentada na década passada, e aqui nós estamos falando de mais de 60 anos atrás. Então, várias observações feitas nos livros, elas demonstram o adiantado desta obra, O quanto nós precisamos ainda aprender com o plano espiritual, embora ele fique semelhante ao plano físico,
né? Mas ainda são lições que nós precisamos estudar e nos aprofundar. Pois é, para quem está nos acompanhando pela primeira vez e ainda não se situou exatamente do que nós estamos falando, do que o livro traz, qual é a importância do livro, é o resultado desta viagem feita por André Luiz, com um grupo coordenado pelo instrutor Aniceto, uma viagem de uma semana de André Luiz, Vicente, 2 médicos que fazem parte desse grupo, acompanhados, orientados pelo Aniceto. Então, nesta viagem de uma semana do nosso lar, passando nas proximidades da crosta terrestre, André Luiz nos traz informações sobre mundos ou níveis de existência na espiritualidade. Então, poderia ser um relato retrospectivo? Um relato atual? Mas profético. Profético, quando o Brandão diz esse depoimento foi registrado há 60 anos atrás e chega para nós hoje com muitas informações novas, confirmando algumas que a gente já sabia e ampliando o leque de informações. E é por isso que a gente está pensando alguns capítulos aí para dar uma ideia aos nossos telespectadores da importância desta obra e incentivar a todos para que possam também fazer a sua leitura e apreender destas lições aquilo que nós também estamos, buscando e, de certa forma, absorvendo. Aliás, o trabalho é tão intenso e tão profundo em uma semana que foram necessários 51 capítulos. Pois é. E ainda Emmanuel coloca que aqui não foram colocadas todas as atividades. Eu estava pensando sobre isso, Eles não dormiram, porque é tanto conhecimento ali e casos muito diferentes um do outro que foram trabalhados, que nos levam a uma reflexão fantástica sobre uma série de pontos que hoje a gente trabalha na doutrina espírita, Essa obra para um grupo de estudo mediúnico é importantíssimo, é uma obra basilar para esse realmente estudo. Isso que o Jorge fala com relação à medicina integrada, esse avanço da espiritualidade em termos de áreas antes de aqui na Terra, André Luiz em outras obras, o que é o estudo do cérebro, André Luiz já falava sobre situações e contextos no cérebro que hoje a medicina consegue acessar, O estudo da glândula pineal, hoje é possível, André Luiz já falava em seu tempo, e muitos outros estudos, Então se vê realmente que aquilo que Kardec falava, que a medicina e as ciências de um modo geral acompanhariam em termos de avanço, o espiritismo se manteria lado a lado, a gente realmente percebe isso, e muita coisa ainda não foi explorada, aprofundada, E quanto a isso que tu falou, Márcia, tem um vídeo da Nete Guimarães que ela fala sobre a reencarnação. Se botar a Nete Guimarães, reencarnação, ela dá uma aula fazendo uma comparação de André Luiz com o processo do desenvolvimento do cérebro, trazendo conteúdo da psiquiatria. Então ela fala do momento da estruturação do cérebro, depois do momento de toda a estruturação bioquímica do cérebro. Daí ela fala que quando se fecha a reencarnação, e daí ela vai fazendo comparação com o André Luiz e vai fechando tudo. Tudo vai se confirmando assim, se fecha, Se pegar o Livro dos Espíritos, por exemplo, lá nos itens que tratam justamente que a reencarnação se completa em torno de 5, 6, 7 anos de idade, ali variando entre um espírito e outro, ela faz uma abordagem conectando lá com André Luiz. Crianças no mundo espiritual? Sim, crianças no mundo espiritual. Até determinada idade do desencarne, ela ainda não estava com a encarnação totalmente completa, então ela retorna como criança ao mundo espiritual. A partir de determinada fase, ela já tem a mente adulta, Então ela já volta como um espírito adulto. Sobre isso ela fala. E aí essa conexão se pode fazer e compreender mais o Livro dos Espíritos, inclusive. Compreender a espiritualidade, questionamentos que Kardec fez, porque tem essas obras, que eu considero obras basilares também, que vêm justamente nos trazer de maneira mais próxima a realidade do dia a dia. Como é que a gente interpreta aquilo que a espiritualidade respondeu a Kardec, Então essas obras são fundamentais para a gente ter essa medida de aferição do que significa aquilo que a espiritualidade falou. Isso, e nessa questão também até os 7 anos, também é informado que na adolescência, entre os 12 e 14 anos, é um novo ciclo que se forma, onde o espírito já começa a se manifestar, a sua bagagem que ele traz. Exatamente. E no terceiro ciclo, aos 21 anos, ele já está entrando na maturidade. Chega no momento ali, cadê meu filho? Quem é você? Porque a rebeldia é tamanha, às vezes, em maior ou menor grau, E aí Kardec fez esse questionamento à espiritualidade. É um novo espírito que está ali, mormente ao chegar à adolescência, mormente ao chegar ao período
em que chega-se àquela fase onde os hormônios já estão postos, a necessidade, de um modo geral, já se começa a colocar diferente para aquele espírito que está ali na fase da adolescência, e aí vem a espiritualidade dizendo que não é um novo espírito, é o mesmo espírito que agora retoma seu patrimônio passado. E aí entra em choque, em conflito com a realidade daquele espírito, todo o processo educacional, ao ponto da espiritualidade dizer: maior a educação infantil, menor a crise da adolescência. Ela pode sempre existir, mas ela pode ser dimensionada de acordo com esse processo de cuidado, e aí entra toda a questão aí que também se trata nesse livro, a questão do cuidado dos pais, essa responsabilidade em todo esse processo educacional. E o Haroldo fala da questão também do... realmente nesse período de conflito, que ele fala da importância da evangelização na criança, no adolescente, pré-adolescente, porque a depender, ele diz assim, não é para transformar aquele jovem assim, né, porque não existe milagres, né, não existe essa coisa de aceleração da evolução, né, nesse ponto, mas ele diz que às vezes é necessário gerar uma crise moral no adolescente, né, ou seja, ele tinha o impulso de fazer algo numa existência anterior, e nessa ele já fica confuso. Não, mas parei um pouquinho, né? Não que reverta completamente, mas que possa gerar uma crise moral, um freio, para ele pensar, refletir. Então, no momento que dá essa transformação e essa crise, a importância da evangelização nesse momento, né? Às vezes o jovem está rebelde na adolescência, mas a sementinha está ali. E ela pode aflorar lá na frente, né? E é uma crise necessária, né? Porque tem que haver. O que nos faz crescer são as dúvidas. É o conflito. Né? É o conflito. As certezas que complicam. E aí, e o lar é o laboratório, né? Por isso a importância do acompanhamento dos pais, dos cuidadores, né? Realmente esse é o momento de perguntar, né? De conflitar. E veja a importância do lar, que a gente está aqui destacando, né? E há um lar, né, que é meu, que é do Diógenes, que é do Jorge, que é da Márcia, que é o nosso interior. Por isso a questão da reforma íntima. Aquele assunto lá atrás, que eu comentei outro dia, né, que quando me foi solicitada uma palestra, eu não tenho muito interesse nesse tema, né, quanto eu sabia menos ainda do pouco que sei hoje, para não avaliar a importância da reforma íntima, porque o nosso primeiro grande lar está dentro de nós. Por isso a necessidade, muitas vezes, do choque interior. E quando a gente não se dá conta, a gente acaba sendo despertado por um choque exterior, por algum acontecimento externo, por algum incidente, por algum acidente, por alguma provação que serve para nos acordar, que serve para nos sacudir, né? E dizer da importância desta conexão. Se nós estamos falando das mudanças que o mundo vem sofrendo, nós somos este mundo. Nós somos esse mundo, o nosso interior é esse mundo. E esses conflitos que às vezes a gente tem é também por isso. Porque nós já carregamos uma bagagem de quantas reencarnações, ou de quantas encarnações e reencarnações. Ninguém chegou aqui agora zerado. Como às vezes eu digo, né? Nós não somos marinheiros de primeira viagem. Nós já carregamos uma grande bagagem. Não reseta. Exatamente. Está ali. Está dentro do nosso arquivo. Do nosso arquivo espiritual. Embora muitas vezes, né, a gente não consiga localizar no nosso arquivo mental. Mas é aquilo que foi dito, a semente está ali. O que nós fomos não some. Não se apaga, vai se acumulando, e nesse acúmulo de novas experiências nós enfrentamos os nossos próprios choques, e depois os choques com aqueles que fazem parte da nossa convivência mais direta, e por aí vai se ampliando. E é uma pergunta que muitos fazem, ao menos já fizeram para mim, talvez tenham feito para vocês também, a questão de quem eu fui em vidas passadas. Essa é a questão. Uma pergunta que às vezes por curiosidade, né, se passa. Porque as pessoas imaginam, eu fui um faraó, né? Não, bota só títulos, né? É só títulos. Não quer saber se foi um escravo lá, carregando as pedras lá nas pirâmides. Mas para nós sabermos o que nós fomos, é só nós observarmos as nossas tendências. As nossas boas e nossas más tendências. Exatamente. E nós vamos exatamente... Os nossos conflitos, os nossos medos. Tirar uma conclusão. Entender, né? Porque às vezes são traumas, né? Diógenes, que trabalha no campo da psicologia, são traumas que não se explicam. A pessoa tem medo de borboleta,
né? Mas são coisas que é difícil de explicar, mas você tem que fazer ali uma volta ao passado e talvez nessa vida não seja possível. Não, Tem um capítulo aqui que eu quero destacar, todos os capítulos trazem um grande conjunto de informações. Quem quiser saber como é que é a vida no mundo espiritual, leia o livro Os Mensageiros. Quem quiser buscar as suas próprias origens, leia o livro Os Tem Mensageiros. disponível, né? PDF gratuitamente na internet, em áudio, o livro inteiro, audiobook, com estudos, né? Bem aprofundados também. Mas quem puder sempre compra o livro naquela Casa Espírita, porque está colaborando com a Casa Espírita, né? Isso. E é bom da gente ter o material na mão, né? A gente risca, né? A gente lê, relê, risca, rabisca, né? Organiza o nosso roteiro, como estava comentando fora do ar com Diógenes. Muitas vezes a gente se perde no nosso próprio roteiro, tem que reorganizar o nosso roteiro de rabiscos. Então vejam só. E aqui no capítulo 15, capítulo 15, a viagem. Até quem tiver livro em casa, que tiver poder abrir nesse capítulo, é interessante para acompanhar, né? Ótima ideia. Capítulo 15, a viagem. Relato do André Luiz, né? Esta viagem que ele está fazendo junto com o Vicente, médico, sob o comando do instrutor Aniceto. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, então vamos aqui, ó, cada palavra, cada informação, depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobrira-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Então, qual é o meio de transporte no mundo espiritual? Para quem já dominou... Para quem já dominou, volitação. Meio de transporte, né? Mas existem outros mais adiantados, né? Creio, continua... Os pesadinhos que nem nós, tem veículos. Exatamente. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor. Ele estava mais adiantado. Mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Aniceto percebeu de pronto nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. Então, percebendo, eles estão com dificuldade. Isso. Vamos botar o pé no chão. Interessante observar que Aniceto não precisaria ter feito isso. Claro. Ele fez um gesto de humildade para ensinar, né? Para ensinar que até que eles chegassem a um ponto de dominar a volitação, eles vou caminhar com eles, né? Márcia, nós até conversamos sobre isso. Vou caminhar com eles porque eu quero mostrar como é que se faz, né? Não é orientar de longe, é pegar na mão. Pegar na mão. Com Jesus fez, veio aqui mostrar. E aí, isso é o que eu pensei quando eu estava lendo esse capítulo? Jesus caminhando sobre as águas. Por que Jesus caminhava com facilidade? E Pedro tinha dificuldades. Mas nem por isso deixou de mostrar aonde eles podiam chegar. Aniceto mostrou aonde eles poderiam chegar. Isso também é humildade. É ter reconhecimento do potencial que se tem. Não é você simplesmente se imiscuir da grandeza que já tem, né, numa falsa humildade. É realmente trabalhar e lidar muito bem com aquilo. É um potencial que eu já consegui adquirir. Vamos tentar assim, vocês vão por aí, eu vou por aqui. Não deu muito certo? Bom, tem a grandeza, então eu vou descer um pouquinho, deixa eu acompanhar vocês. Né? Mas nem por isso tirou a possibilidade de vislumbrar daquelas pessoas que ainda não tinham chegado àquele patamar, de ver onde podem chegar, né? De ter um exemplo ali. Poxa, a gente também vai conseguir daqui a pouco. Né? O que eu preciso para conseguir volitar dessa maneira? Sabe que eu até pensava, né? Muitas vezes pensei o seguinte: não, o caminhar de Jesus sobre as águas é uma simbologia. É uma alegoria. Mas lendo o livro, não. É possível caminhar sobre as águas, sim. Então, e aqui tem uma outra coisa também interessante. Não vou ler todo o capítulo, porque é extenso, né? Nós tomaríamos todo o tempo. Mas assim, estamos penetrando, isso aqui eu também achei extremamente importante, estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Quando ele sentiu o peso, esse peso no ar, essa coisa diferente. A densidade. Aí André Luiz se surpreende e a resposta: estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana, a força do pensamento. Achamo-nos a grande distância da crosta.
Entretanto, já podemos identificar, desde logo, a influenciação mental da humanidade encarnada. Pensamentos... Contraste. Exatamente. Pensamentos pesados saindo daqui e chegando na espiritualidade. Grandes luzes desenrolam-se nesses planos e milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. E um outro ensinamento que a gente recebe, né, desde logo, no estudo da doutrina espírita, em parte alguma escasseia o amparo divino. Nunca estamos sós. E são só os primeiros parágrafos aqui desse capítulo, que é fantástico, como todos. E no capítulo 40, há uma complementação disso, quando eles se deslocam pela cidade do Rio de Janeiro. Né? Eles estão saindo da cidade para ir a um campo junto à natureza, porque seria outra energia e eles poderiam se recuperar mais rapidamente. E aí André coloca, agora a visão dilata-se, reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarra à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, como se eles estivessem com oxigênio sobre o mar. Vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos no fundo do lodoso oceano. Como vem, orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e em qualquer tempo. A força, o poder do pensamento. Né? A força e o poder do pensamento. Exatamente. O que nós arrastamos, né? Quando nós estamos pessimistas, quando nós estamos com maus pensamentos, né? Quando nós estamos carregando ódio, né? Ressentimentos, culpas. Né? Agora imaginemos multidões, né? Carregando esses pensamentos. Coletividade. Por isso é muito denso essas cidades, né? É muito difícil de andar por essas cidades pela força desse pensamento negativo, né? E o momento em que ele sente a luz, André Luiz sente a luz, me remeteu a uma outra passagem extremamente interessante. Olha só, quando ele sente a luz, né, ele sente o otimismo, florescer. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Ele começou a sentir uma força diferente, uma sensação diferente, uma energia diferente. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se-me da alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura, de felicidade. Era a primeira vez que me vestia de luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha de pé a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente. E aí continua o diálogo. Agora, imaginem esta sensação, sentindo a luz sair e tomar conta de cada célula, de cada átomo. Nós temos bilhões, trilhões, quadrilhões de átomos. Né? É por isso que quando houve aquilo que se chama de transfiguração de Jesus, e que Jesus se recolheu para orar e levou Pedro e João e Tiago, e apareceram Moisés e Elias, e que depois Jesus foi descrito, foi visto como uma luz indescritível. Se de André Luiz e Vicente, que eram tão pequeninos, saiu esta luz capaz de se irradiar por todas as células, imaginemos Jesus com toda a sua capacidade, transbordar de energia, transbordar de luz. Isso é importante que a gente analise também, que quando nós pensamos, quando nós temos um pensamento, todas as nossas células do corpo estão impregnadas com esse pensamento. Né?
E como foi citado aqui também, as doenças são psicossomáticas, né? Elas vêm da mente, dos nossos sentimentos e pensamentos para o nosso corpo, né? Então, a importância, mais uma vez, da questão do vigiar e orar, né? Para que a gente procure, né, se manter o mais tempo possível com uma boa vibração. Até porque assim nós podemos ser auxiliados, nós podemos ser ajudados, né? Eu muitas vezes fiquei imaginando Jesus lá no Monte Tabor, né? Transformado numa fonte só de luz, de luz, de luz, de luz. André Luiz nos explica como isso é possível. Foi possível com ele. Ele sentiu esta sensação. Jesus disse que nós vamos fazer o que ele fez e muito mais. É verdade. Nesse mesmo capítulo eles estão caminhando, né? E essa luz irradiando, tem um momento de profunda humildade ali também, uma lição da espiritualidade superior, que vem nos falar da necessidade de também respeitar a condição ainda inferior e falta de luminosidade daqueles nossos irmãos ali, para não agredir consciências, para não agredir o olhar. E ele fala assim, procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Basta que pensem com vigor na necessidade dessa providência, ou seja, o efeito da vontade. Pensem individualmente, eu tenho que baixar a minha luz, eu tenho que diminuir a intensidade da minha luz, e isso vai acontecer. É um domínio mental sobre si mesmo, e é um exemplo para o trabalho mediúnico, né? O exercício para o médium, o autocontrole, porque isso está muito conectado com desdobramentos espirituais, às vezes da necessidade de uma interrupção de uma comunicação, um impedimento que o espírito fale o que quer através da gente, né? A mediação adequada ali, o médium atuando junto, não num processo de animismo, mas num processo de controle de si, permitindo que a mediunidade flua a contento de acordo com aquilo que é permitido também, para não ser instrumentos simplesmente de espíritos que fazem o que quiser com o corpo dele, né? Então essa vontade é mental, esse processo de autocontrole mediúnico é mental. Então por isso que realmente é um livro que possibilita muitos estudos aqui, muitas lições. E aí ele vem falar, estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Aquela luz é um bem, não é justo humilhar aqueles que sofrem. Não é espetacularização. Exatamente. Não é para isso. E tem um momento aqui que o Aniceto fala assim, muito bem, meus amigos, agradecemos a Deus, nesse mesmo capítulo, né, agradecemos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber. E muito menos pedir. Achei extremamente importante, que bom que o Diógenes recuperou também, né, essa parte aí que havia também me chamado a atenção exata. A gente fala tanto, gratidão, 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 é importante agradecer, e o André Luiz diz, com tanta simplicidade, né, com tanta naturalidade, a força de agradecer, porque quem não sabe agradecer, não sabe pedir. Não sabe pedir. Nem receber. E nem receber. E a importância da gratidão, porque assim, a vida ela nos dá várias oportunidades para a gente aprender pela gratidão. Várias oportunidades. Se a gente for um bom observador, até lá na página da Isabel, que tem... É Isabel? Que é no culto evangélico, ela fala sobre o grão de mostarda, né? Nas pequenas coisas da vida, a gente vai observando que a vida é incrível, né? E até tem uma técnica que a gente usa na psicologia, que é a técnica das 3 bênçãos, que é para ajudar a pessoa a mudar deixar o seu pensamento mais positivo e enxergar os detalhes mais positivos da vida, né? E inverteu a anteninha. E olha que interessante, né? A vida nos dá várias oportunidades para a gente enxergar a vida de uma forma melhor pela gratidão. Mas... às vezes a vida olha para ti, por exemplo, e diz assim, bom, se ele não está percebendo pela gratidão, nós vamos pelo outro lado da moeda, que é a aflição. Então, na verdade, a gente acha que a aflição e a gratidão são opostos. Eles não são opostos, eles se complementam no mesmo objetivo, que é o objetivo de crescimento, de ensinamento, de evolução espiritual. Sim. A moeda é a vida, só que eles, né, dos dois lados se complementam. Então, se não vai pela gratidão, que a vida nos dá várias oportunidades, vem a dor, às vezes. Imagina tu dar presente para um amigo, e cada vez que tu dá um presente, ele joga fora.
Aí dá um presente, ele joga fora. Tu vai continuar dando presente? Não, claro. É verdade. Desanima. Desanima, né? A leitura desse livro fantástico vai começar. Eu estou sempre querendo começar. Vai continuar. Tá? O que nós vamos fazer é um intervalo agora e recomeçar. Em seguida, nos detendo ainda sobre o livro Os Mensageiros, trazendo algumas das muitas informações. Despertar Espírita. Faz o intervalo e já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência, educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A rede de postos DSL completa 7 anos com combustível de qualidade Santa Lúcia. Unidades modernas, estrutura e serviços para atender com conforto, agilidade e excelência. Para quem é fiel DSL, a rede oferece o aplicativo Postos DSL. Com ele, os clientes têm desconto no combustível e participam das promoções e programa de pontos para a troca de brindes e produtos da loja. Postos DSL Santa Lúcia, agora com 7 endereços em Santa Maria. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita está de volta. Quer dizer, nós estamos voltando agora, mas não paramos, né? Durante o intervalo do debate, continuou por aqui, né? E a Márcia até levantou uma questão muito interessante. Eu gostaria que a gente retomasse, então, esse bloco com essa tua observação, com essa tua intervenção, Márcia. Todo mundo ajuda aí, então, né? Vamos lá. É o livro aí, capítulo 16. Capítulo né? 16, ele fala no posto de socorro. Posto de socorro. E teve um episódio muito interessante ali, onde, em determinada região do mundo espiritual, onde André Luiz estava, ele se depara com uma imagem, uma fotografia, um quadro muito lindo, né? E aí é feito um comentário de que aquele quadro, o original dele, estaria em determinado lugar, aqui na Terra, não me recordo exatamente onde. Eu acho que é na França. Exatamente, na França. E aí a espiritualidade diz, não, o que está lá, na verdade, é a réplica muito acanhada, aquém da grandeza da obra original que está aqui. E aí a espiritualidade que está ali se surpreende, aqueles que estavam ali na condição de aprendizes, né? Como assim? Aquela lá é a réplica, sim. Na verdade, o pintor ali, em desdobramento pelo sono, ele veio até essa região
E ele teve acesso a essa gravura e, voltando em vigília, eu tenho que reproduzir aquela imagem que estava no inconsciente dele. E ele tenta acanhadamente reproduzir. Então, muitas vezes, as nossas grandes obras de artes aqui não é mera reprodução do que já existe no mundo espiritual, né? Sabe que eu disse várias vezes em palestras, Márcia, Jorge Brandão, Diógenes, né, por intuição, né? E de novo a gente começa a ler o livro e está tudo aqui. As explicações estão aqui. Há muito tempo que eu digo que na minha impressão, na minha intuição, a nossa vida é uma fotografia em preto e branco do mundo espiritual. É uma fotografia, né, uma imagem muito pálida do que é o mundo espiritual. E aí vem André Luiz e nos dá essa explicação através desta obra de arte, para nos dar esta dimensão, a verdadeira obra de arte, a verdadeira vida, a verdadeira luz. Por mais que aqui o mundo nos traga, além de tristezas, muitas alegrias também, e temos muitas razões para agradecer tantas coisas que acontecem, mas o que é verdadeiro está no mundo espiritual. E muitos assumindo autoria aqui. Então a obra de Prayoni, né, está na França, né, esse pintor que visitou a colônia, que se inspirou, né, nessa imagem, que é um sacrifício, né, de alguém que foi sacrificado por ser cristão, né. Agora aqui também cita, né, foi um grande servo de Cristo, né. Então, realmente é isso, né? Temos aqui cópias, né? Cópias imperfeitas, né? É verdade. Assim como a Lua é a sombra do Sol, o nosso mundo material é a sombra do mundo espiritual. A luz verdadeira está lá. Tudo isso nos estimula. Está lá não, está aqui. Tá aqui. Tudo isso nos estimula a nós nos libertarmos das amarras que nos prendem ao materialismo, né? Quanto mais nós conseguirmos nos espiritualizar, mais livres nós seremos, mais leves nós seremos. Nós teremos ainda o acesso, quando nós desencarnarmos, né, a planos mais altos, né? Então, assim, o grande prêmio é nosso, né? Realmente fazer o bem sem olhar a quem é o nosso grande objetivo, sem perder a oportunidade. Quando nós falamos em fé, a gente fala em gratidão. É importante lembrar que precisa ser operante, né? Se nós somos gratos pela vida, nós precisamos demonstrar isso sempre que tivermos uma oportunidade, né? Verdade. E a vida nos dá oportunidades, né? A gente tem que estar vigilante, né? Tem que estar aberto. Nós precisamos estarmos abertos. Atentos. Exatamente isso. Tem uma mensagem no capítulo 28, Vida Social, que é sobre o dever. Eu achei bastante interessante, né, quando o Bacelar, a família Bacelar chega, né, num pronto-socorro e vai visitar a Ismália e o Alfredo, e lá ele encontra o Vicente e o André, e ele fica sabendo que os dois são médicos. E daí ele fala, né, do trabalho, né, que ele tem, que o Bacelar ele é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do circuito carnal. E aí, conversando, o Bacelar, para poder mostrar para eles o quanto não é fácil trabalhar, né, assistir os encarnados, né, ele fez assim, vocês são médicos, né? Somos. Pois é. Pensa lá nos pacientes de vocês. Vocês fazem todo um trabalho por eles, vocês se empenham, vocês traçam todo um plano de tratamento, e eles não seguem, eles não fazem os exames, eles tomam os medicamentos, quando começam a melhorar eles desistem, eles duvidam da medicina, duvidam do médico, e isso vai gerando uma frustração, porque tu está empenhado em ajudar teu paciente, mas ele não colabora, e acaba adoecendo, né? Acaba não melhorando. Então é isso que acontece com a gente às vezes. A gente está empenhado em ajudar os encarnados, mas eles não colaboram. E daí ele traz um trecho aqui, né, brevemente, que ele fala dos desculpismos, que nós sempre utilizamos uma desculpa para não cumprir o nosso dever. E daí ele diz: os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes, os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las, os casados reclamam quanto à família, os solteiros queixam-se da ausência dela, dizem os doentes que não podem, comentam os sãos que não precisam. Incrível, né? E daí me trouxe uma reflexão muito grande sobre o dever,
Porque eu costumo usar esse pensamento assim, no plano espiritual a gente faz um acordo com o nosso guia, é 50-50, né? Por quê? Porque assim, não é justo eu me responsabilizarem por aquilo que eu não controlo, né? Então assim, olha, tu tem o teu cumprimento lá, os teus 50%, porque tu não vai controlar tudo mesmo, a gente não controla tudo, a vida são incertezas atrás de incertezas, né? Então tu vai cumprir os teus 50% e os outros 50% deixa comigo. Só que a gente vem aqui e cumpre 40%. O nosso 30, como traz o livro, 15, 10. Só que assim, se eu cumpro 30, o nosso guia não vai assumir os 20. Vai entrar na nossa conta. A gente vai ter que recuperar esses 20, né? Porque até, como a gente estava falando no início ali, né? O pai que quer educar o filho, ele tem que tornar o filho responsável. Então, o guia não vai se responsabilizar por aqueles 20. Né? Olha, meu filho, é contigo esses 20 aí. Em algum momento, tu vai ter que recuperar. Então, quando a gente vem para cá, a gente tem esses, entre aspas, esses 50% para a gente dar conta, né? Ser uma pessoa do bem, cumprir com nossas obrigações, desenvolver autoconhecimento, espiritualidade, agir no bem, no trabalho do bem. Só que às vezes a gente não cumpre. E aí, olha só que interessante. Eu encontrei uma frase de Caibar Schutel, do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. E daí, quando eu falo desse 50%, eu costumo pensar assim, bom, eu cumpro os meus 50% e os outros 50% é para Deus, é fé. Eu preciso confiar que tem alguém, né, que está ali por mim, mas eu também tenho que cumprir minha parte. E daí tem uma frase dele que diz assim, o homem que cumpre o seu dever, a nada fica obrigado. O homem que cumpre o seu dever, a nada fica obrigado. Ou seja, se eu cumprir os meus 50%, deu. Agora, se eu não cumprir, eu ainda fico obrigado a dar conta daqueles 10, ou 15, ou 30 até, né? E aí ele segue. Quando o homem faz o que pode, né, dentro das suas possibilidades, do seu esforço, tentando cumprir o seu dever, Deus faz por ele o que ele por si não pode fazer. Para mim, isso aqui resume a fé. Então, quando o homem faz o que pode, cumpre o seu dever, está se esforçando no bem, está tentando fazer a sua parte, Deus faz por ele o que ele por si não pode fazer. É isso, confiar. Mas é importante entender que esse 50% da espiritualidade nem sempre é o que a gente quer, mas o que a gente precisa. Claro, evidentemente. A gente às vezes pede, né? Quando faz uma prece, pede coisas que, como uma criança que pede doce. Tem coisas que não são boas para nós, né? Mas tem coisas que são um remédio, às vezes ele é amargo, né? Mas ele precisa ser tomado. Então é importante, a fé é isso, né? É aceitar os desígnios de Deus. Perfeito, é isso aí. O que não é fácil, né? Porque Jesus ensinou, os apóstolos e nos ensinou, né? Na oração direta ao Pai. Quando os apóstolos pediram uma oração, como é que se rezava? O que Jesus ensinou? A oração que a gente está repetindo aí, com algumas mudanças de fórmulas, de acordo com a cultura, com a convicção, com a profissão de fé, mas em última análise, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Mas, por favor, atenda o meu pedido. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, mas atenda o meu pedido. Então, glorifica a Deus, depois puxa uma listinha, né? Exatamente. Né? Eu confio na tua vontade, Pai. Mas está aqui a lista dos meus pedidos. A introdução é rápida, né? A introdução da prece é rápida. Uma coisa importante que nós esclarecemos aqui, até a todos aqueles que estão nos acompanhando, que esses acontecimentos estão se dando em postos avançados, bem próximos à crosta. É diferente do nosso lar. Né? O nosso lar está num nível mais elevado, e os postos do Campos da Paz, até se distribui, aqui tem um trecho que fala que de 10 em 10 quilômetros próximos à crosta tem um posto. E que esse posto sofre todas as influências e vibrações
nefastas muitas vezes, das emoções, das vibrações da Terra. Por isso que o trabalho é intenso. Tem um capítulo aqui, o capítulo 18, que Isso. também, Márcia, também estava no capítulo 18, Exato. que é exatamente isso, Jorge, exatamente isso, essas influências, porque aí Aniceto pergunta sobre a conveniência, pergunta para quem? Para Alfredo, né? Que era o dono lá do castelo onde eles estavam. Sim. Lá, e que os recebeu juntamente com a sua esposa Ismália, né? E houve um momento em que o Aniceto indaga sobre a conveniência de continuarem a viagem e a resposta que ele dá. Não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos, olha só, nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética, ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. A guerra, né? A guerra. Exatamente, Segunda Guerra, era a Segunda Guerra acontecendo. E vejam só o que diz aqui o Alfredo, né? o senhor lá do castelo. Né? Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Olha só, a palavra, a força da palavra, a força do pensamento, tal qual a força de armas que matavam milhares de pessoas. Estavam em guerra também. Que estavam em guerra também. Né? Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias. Comentando a situação, o Alfredo, que era o senhor lá do Comentários castelo. menos sãos, né? Às vezes a gente fora de um contexto bélico, lidando com a beligerância em si, né? De uma forma desrespeitosa, desumana, falta de oração, falta de vigilância, falta de consciência. E nesse capítulo mesmo ele trata dessa questão, né? Justamente dizendo assim, ó, o erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, o insulamento, uma ficção do orgulho político. A gente está o tempo todo conectado, em todos os ambientes do universo, né, por conta da vibração. É verdade, é verdade. É como se nós tivéssemos sempre, em todo momento, é importante que a gente se dê conta dessas coisas, a gente estivesse o tempo inteiro, né, com microfones abertos, com capacidade de detectar não apenas as nossas palavras, mas os nossos pensamentos. E um microfone, né, que tivesse uma caixa de som que tivesse um alcance de um planeta inteiro. Porque as nossas palavras e os nossos pensamentos, eles vão muito mais longe do que nós imaginamos. E outra observação, né, nesse capítulo 18, que eu achei muito interessante, porque é incrível, né, que quando algum colega lê alguma coisa, eu penso assim, poxa, mas como é que eu não prestei mais atenção nisso, né? E olha só, talvez agora eu vou surpreender vocês com a declaração da Ismália. Vamos lá. Quando ela fala sobre a questão de reconhecimento, gratidão, né? Ela diz assim, todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro novamente. Olha, mas que importância, né? Eu cheguei a me arrepiar agora. Ismália é a esposa do Alfredo, que é o dono do castelo, onde receberam... É o diretor. Né? Isso, exatamente. Né? Mas no mundo espiritual tem casamento? É algo que surpreende. Vamos ler. Tem uma família. Tem família, almas. tem isto. Casamento afins, né? Exatamente. Sem fingimento, sem hipocrisia. Mas repete essa frase aí, Jorge, que eu gostei demais aí. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro novamente. Mas Jesus está aqui? Não, quando é que a gente crucifica Jesus de novo? A gente tem Jesus como amigo, mas daqui a pouco tu está crucificando Jesus de novo. Quando tu maltrata o teu próximo, quando subestima, tu humilha, tu agride, tu julga, condena.
Ignora suas leis por interesses escusos, né? Não, deixa Jesus aqui agora que isso não me interessa muito. Agora é outros interesses. Quantas vezes Jesus disse, né? Estive com fome e me desses de comer. Estive com sede e me desses de beber. Estive nu, me vestistes. Estive preso, me visitastes. Estive no hospital e me confortastes. E aí, né? As pessoas perguntam a Jesus, mas quando fizemos isso? Quando o fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então é nesses momentos que a gente pode glorificar Jesus ou levar de novo Jesus para o madeiro. E por conta de todas essas elucubrações, ele encerra dizendo assim, ó, às vezes, concluiu o Senhor do Castelo, com um tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Ele colocou às vezes entre aspas, inclusive. Não é sempre. Sim. O sofrimento não é regra. O sofrimento é a segunda opção para o indivíduo humano. O que bate sempre na nossa porta é a figura do amor, é o convite do amor. É o trabalho, é o esforço, é a boa vontade. Quando a gente não atende esse chamado do amor, é que vem o convite da amiga dor do sofrimento realmente nos levar a uma conscientização diferente para que atingimos isso, a compreensão das bênçãos divinas. E olha, desculpa, Jorge. E esta compreensão não é fácil, mas eu sempre procurei fazer o bem, e agora tive que passar por essa provação. O que eu fiz de errado? Como o André Luiz fez quando chegou lá. Eu aqui nesse local, eu sempre fiz o bem. Não, tu é um suicida indireto. O que eu fiz de errado? Não te cuidou bem. Não valorizou os dons que recebestes. Fizesse o bem, sim, para muitas pessoas, mas também praticasse o mal, na medida em que não tivesse consciência do que poderia ter feito melhor. Por isso, quanto menor é o sofrimento, quanto mais rápido nós despertarmos a nossa consciência. É verdade. Porque se nós tivermos que despertar lá, no plano espiritual, vai demorar um processo muito mais doloroso. Então vamos despertar enquanto estamos aqui a caminho, com os nossos amigos, inimigos do passado, com todas aquelas pessoas que nos cercam, socialmente, porque isso é um despertar constante. Desculpa te interromper, Diógenes. Não tem problema. Assim, aqui nesse mesmo capítulo, então, né, tem um momento que acontece assim, o que o André falou, né, pro Alfredo. Falando sobre a Segunda Guerra Mundial, daquele período que estava acontecendo. Como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. E daí o Alfredo fala, bondosamente, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Ou seja, quando o homem chora, ele fica mais próximo de Deus, através da aflição, da angústia. E tem uma passagem o Haroldo, né, ele fala que uma vez, acho que ele chegou numa igreja, ele estava muito angustiado, né, passando por um momento difícil, e ele entrou numa igreja e começou a chorar. E o padre viu. Aí o padre chegou e disse, meu irmão, você está chorando? E ele disse assim, pois é, padre, está complicada a coisa. E ele disse assim, então aproveite esse momento e faz uma prece e intercede por mim a Deus. Não? E ele pensou, mas eu que estou mal, né? Por que eu vou rezar pelo Senhor? Não, é porque quando nós choramos, nós estamos mais próximos de Deus. Veja só que lição, né? No capítulo 25, Efeitos da Oração, é um capítulo que também vale muito a pena a gente refletir sobre ele. Tem uma frase aqui que me chamou muita atenção. Quando Aniceto diz, não há prece sem resposta, e a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É a comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Não há prece sem resposta. É verdade. No mínimo ele vai dizer assim, agora não, mas espera um pouco mais. Então, realmente, prece é compromisso. Prece é a gente também se comprometer, com Deus. É algo muito mais profundo do que a gente simplesmente pediu. É verdade. Uma grande questão é que exatamente isso. Muitas vezes a gente pede sem saber, quer dizer, buscando aquilo que considera seja o melhor, mas talvez não seja o melhor naquele momento. E isso muitas vezes nos põe em dúvida, mas eu peço e não sou atendido. Não há prece sem resposta.
Não há prece que não seja atendida, né? Tem um poema que diz lá na frente, tudo que parecia ser uma aprovação é uma bênção. Tudo que parecia ser um castigo é um livramento. Lá na frente, quando toda a tempestade passar, e aí você vai olhar para trás e vai agradecer a Deus pelas bênçãos e pelas graças recebidas no momento oportuno, no momento certo. E a resposta, ela vem de uma maneira muito sutil, né? Talvez aqui eu já percebi isso, assim, né? Se a gente ficar bem atento, a gente sabe quando a espiritualidade está agindo em algum momento, assim, né? Só demora, claro que demora, mas vem no momento certo. Não é naquele momento, talvez, que a gente está pedindo, né? Olha, nesse momento eu não vou te conceder porque não vai fazer muito efeito. Tem que esperar um pouco mais. Talvez seja a minha última participação. Eu vou ler o final do capítulo 25 sobre essa questão do tempo de Deus. Nós temos o nosso tempo. Deixa eu colocar antes um trechinho que complementa o que ele falou, que vai conectar com o que você vai dizer. Tem uma mensagem que recebi essa semana dizendo assim, ó: às vezes pedimos a Deus que mude a nossa situação, sem saber que Ele nos colocou nessa situação para mudarmos a nós mesmos. Então a gente espera muitas vezes uma condição. Exato, o contrário, e às vezes aquela dificuldade posta ali é vinda da espiritualidade superior para nós. É para isso. Exatamente para isso. Façamos todos o bem sem qualquer ansiedade. Semeemo-lo sempre em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade, e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem somente a Deus. Muito bom. Tem uma canção, né, que põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupes, a colheita, plantas para o irmão. O que nós semearmos sempre. Aliás, esse dia eu estava lendo também alguma coisa sobre a diferença entre semear e plantar. Para mim era a mesma coisa. Quem semeia, colhe. Quem semeia, colhe. Que eu semear, eu vou colher. Quem planta, nem sempre colhe. Quem planta, planta para o outro. Então são sutis diferenças, e que nos levam a compreender tantas coisas, que nós ainda precisamos descobrir nesse despertar. E a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É obrigatória, exatamente. E cada um tem seu tempo de maturidade, né? Como a historinha lá do bambu chinês, né? Que leva 5 anos para fortalecer as raízes. E daí o agricultor olha, faz 5 anos, não saiu nada daí ainda. Não, só está fortalecendo as raízes, né? E depois nasce o primeiro broto, em 1 ano cresce 25 metros. Então precisou fortalecer. Então a gente não sabe o nosso tempo, mas que a gente esteja ali pronto, fortalecendo as nossas raízes, né? A todo momento investindo um pouquinho mais. Agora, né, estamos entrando em 2024, né? Então a gente gosta muito de planejar, querendo resolver tudo em 2024. Calma, vamos aos poucos. Pode ser para 2025, pode ser para 2026, que a gente não seja apressado, né? E aí a gente atropela. Então é sempre importante dizer, vamos fortalecendo as nossas raízes, né? No trabalho no bem, na fé, no autoconhecimento. Um dia floresce. E em relação ao filme, eu só gostaria de fazer uma última recomendação. É importante, que agora nós estamos bem próximos da estreia, né? Dia 25 ele está estreando, 25 de janeiro está estreando, que nós possamos assistir na primeira semana. Porque é na primeira semana que é constatado se o filme teve interesse público ou não. E é nessa primeira semana que já se faz planejamento também para, de repente, os missionários da luz virem aí, né? A importância que a população está dando para a questão espiritual da doutrina espírita. Então, vamos fazer um esforço e vamos lotar os cinemas nesta primeira semana, a partir do dia 25 de janeiro. Estreia nacional, dia 25 de janeiro. Isso, Nosso Lar 2, baseado no livro que nós estamos estudando, Sim. Os Mensageiros. Dia 11 já tem a pré-venda aqui, né? Então já podemos comprar. Então, mais uma vez, para quem está nos acompanhando agora, porque é muito comum, né, as pessoas ficarem zapeando, vocês estão recebendo mensagens, eu também, nós recebemos mensagens, né? Eu estava zapeando ali e te achei, eu achei vocês ali, né? Me interessei pela conversa. Então, nós estamos, não é analisando, né? Nós estamos comentando,
né, comentando alguns aspectos do livro Os Mensageiros, recomendando a leitura do livro. Ele é cheio de informações, são 51 capítulos e muita informação. Eu não vou dizer todas as informações sobre o mundo espiritual, mas aquelas que mais nós estamos precisando, elas estão aqui. Com certeza, cada um vai receber a mensagem que está precisando. O livro traz num dos seus 51 capítulos. É muita informação, não é um livro de ficção, não é uma obra de ficção, é um testemunho dado, né, por André Luiz, numa psicografia de Chico Xavier, sobre a sua experiência no mundo espiritual. Depois dos relatos do Nosso Lar, né, então aí o Nosso Lar 2, que é esta viagem de 7 dias que André Luiz fez na companhia do Vicente, enfim, o grupo, né, de estudos também, de preparação, de mensagens para pessoas que aqui estão cumprindo a sua missão, que vieram para cumprir a sua missão, ou que estão sendo preparados para cumprir a sua missão. 2 minutos é o que temos. O nosso programa está sendo transmitido pela TV Diário, sempre aos sábados à noite e aos domingos à noite. Mas todas as pessoas podem revê-lo no YouTube, inclusive no YouTube também pode ser feito comentários, sugestões de novos programas para que nós possamos apresentar. Já temos algumas sugestões, isso é muito importante para o nosso trabalho. Muito obrigado mais uma vez pela companhia, né? Jorge Brandão, Márcia Difo, Diógenes Chaves e a sua companhia. Né? A sua companhia também nos estimula, nos incentiva bastante, e como o Brandão falou, né? Mande a sua opinião, faça o seu comentário, sugira temas, assuntos, né? Contribuições para que a gente possa partilhar. É o que nós queremos. Todos fazemos parte desse despertar espírita, que nesta edição vai ficando por aqui. Mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Meus amigos queridos que assistem o programa Despertar Espírita na TV Diário, no YouTube, Renato Prieto, o André Luiz do filme Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, meus amigos queridos do Rio Grande do Sul, da região central, de Santa Maria, eu quero fazer um convite que é muito importante. O programa Despertar Espírita vai fazer alguns programas para fazer um debate sobre o livro Os Mensageiros, sobre o filme Nosso Lar, em que vocês poderão tirar novos ensinamentos. Então, não deixe de assistir esses programas nos dias que eles forem apresentados. As informações serão dadas a vocês aqui no link ou aqui na frente desse bate-papo com vocês. Um abraço, assistam o programa, prestigiem todas as pessoas que divulgam a nossa bela doutrina codificada pelo nosso amado Allan Kardec. Parabéns, Despertar Espírita. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.